Oi, gente! Hoje vou contar pra vocês sobre o plano que eu inventei pra voltar para o meu namorado. O problema é que tudo deu errado e eu fiquei sozinha em uma cidade grande que me deixou morrendo de medo. Bem, essa é a coisa da qual mais me arrependo na vida. Meu nome é Ellen, tenho 16 anos e sou uma estudante. Eu gosto dos estudos, tenho muitos amigos na escola e namorava um cara incrível há alguns meses. A única coisa que estava me tirando a paz é que meus pais não estavam tão bem. Meu pai tinha perdido seu negócio e nós não tínhamos muito dinheiro. Papai sempre dizia que iria recomeçar e que tudo ficaria bem, mas ele precisava de muito dinheiro para fazer isso. Que ironia, não é mesmo? Nós mal tínhamos dinheiro para sobreviver e isso teve um impacto enorme no nosso relacionamento. Meus pais estavam sempre brigando por causa disso. Papai era muito teimoso e, em determinado momento, minha mãe se cansou daquilo e eles resolveram se divorciar. Não sei se essa foi uma boa decisão, só sei que a vida não ficou mais fácil para nenhum de nós. O problema continuava, nós tínhamos pouquíssimo dinheiro e, para minha surpresa, isso afetou meus relacionamentos também. O Max e eu tínhamos engatado nosso namoro há pouco tempo e ainda estávamos naquela fase romântica de inúmeros encontros, cinema e presentes. Mas para fazer tudo isso é preciso ter dinheiro. Eu não podia permitir que o Max pagasse para mim em todos os lugares que íamos. Isso não seria legal. Eu tentei esconder minha falta de dinheiro do Max e inventava um monte de desculpas. Aí, toda vez que meu namorado me ligava para encontrá-lo em uma cafeteria, eu fazia as contas na cabeça. Tá, se eu pedir só um café e uma fatia de bolo, mas a gorjeta vai dar 15 contos. E se ele me chamar para ir ao cinema, vou dizer que tem um monte de trabalhos de escola para fazer e nós vamos embora para casa. E assim fiz, por diversas vezes. O Max vinha de uma família rica, então as idas a cafeterias e restaurantes eram coisas comuns para ele. Em determinado ponto, eu comecei a temer que ele me deixasse, pois eu era muito pobre para ele. Eu vi como o dinheiro tinha afetado o relacionamento dos meus pais e eu não queria que o mesmo acontecesse comigo. Toda vez que eu tinha que abrir mão de alguma coisa por não ter dinheiro, o Max ficava super chateado. Além do mais, ele era um cara super legal. Era só estalar os dedos que ele encontrava outra garota. E aquilo me fazia sentir ciúmes. E eu não estava só preocupada. Outras garotas estavam sempre de olho nele e nós tivemos conversas desagradáveis sobre isso. Aos poucos, percebi que nosso relacionamento estava se deteriorando e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir isso. Pouco depois, o Max se cansou de sempre receber um não quando me chamava para sair. Nossa professora nos disse que nossa turma teria a oportunidade de passar alguns dias em Nova York. Era uma notícia maravilhosa. Imagine que legal seria ir para lá com a galera inteira para se divertir. Nós dois ficamos muito empolgados e conversamos sobre isso o dia inteiro. O Max disse que seria a viagem dos sonhos e que nós deveríamos ir. Eu também fiquei super empolgada, mas sabia que assim que pedisse dinheiro para minha mãe, receberia uma resposta negativa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu precisava de cerca de $200 para custear a viagem toda, mas essa quantia era muito alta para minha mãe, e ela disse que infelizmente eu teria que ficar em casa. Eu fiquei super chateada na época, mas fiquei mais triste ainda depois de conversar com o Max. Eu tinha que inventar outra desculpa, mas ele já tinha feito muitos planos com aquela viagem e eu acabei com os sonhos dele. Aquela foi a nossa última conversa. Ele disse que não fazia sentido estarmos namorando se não podíamos passar algum tempo juntos, e nós terminamos. No começo eu fiquei triste, mas depois foi com raiva. Não era justo ele terminar comigo assim. Eu não tinha culpa se não tinha dinheiro para custear aquela maldita viagem. Era um dinheirão! Mas aí, uma coisa aconteceu na escola e me tirou do sério. Nós estávamos em uma aula, como sempre, e eu fiquei lá, sentada, fingindo ouvir, mas minha mente estava em outro lugar. Eu tentei não pensar no Max, mas era difícil, pois ele estava sentado bem na minha frente. Eu vi ele trocando olhares o tempo todo com a Sarah, que estava sentada do outro lado da sala. Eles conversavam por mensagem e riam baixinho. Ah, seus sem vergonha! Nós terminamos ainda ontem e ele já está trocando mensagens com outra menina. Eu sabia que a Sarah já estava de olho no Max há muito tempo, mas eu não esperava que ele fosse corresponder tão rápido. Naquele momento, eu senti tanta raiva que resolvi me vingar dele. Enquanto todos estavam na aula de educação física, eu fui até o vestiário, abri o armário dele e peguei o chaveiro que eu tinha feito para ele. Ele não merecia aquele presente.
Mas aí eu vi a carteira dele. Olha, eu nunca teria feito isso sob circunstâncias normais, mas eu estava com muita raiva na hora, então bolei um plano. Eu poderia roubar o dinheiro dele para ir para Nova York também e arruinar o final de semana do Max com a Sarah. Aí eu abri a carteira dele, tirei 200 contos de lá e saí correndo. O Max descobriu que seu dinheiro tinha sumido e a turma inteira teve uma conversa séria com o diretor. Ele queria que o ladrão confessasse e devolvesse o dinheiro, mas eu fiquei quietinha e não estava a fim de fazer isso. Toda a turma achava que eu era a culpada. Meus colegas pensavam que era assim que eu havia decidido me vingar do meu namorado após o término. Mas eu tenho um álibi. Eu não estava na aula de educação física porque tinha sentido uma dor no estômago e tinha ido para casa. Sabe o que mais me doeu? Ele nem deu falta do presente que eu tinha dado para ele. Então, eu não me arrependi do que havia feito. E a investigação ficou estagnada, então todos me deixaram em paz. Mas esse não foi o fim do meu plano. Eu ainda tinha uma viagem para fazer e iria me divertir à beça. Eu pensei que assim ele se arrependeria do que havia feito comigo. O dia da viagem chegou rapidinho. Eu entrei no ônibus e, como esperava, o Max já estava lá, sentado ao lado da Sarah. Você tinha que ter visto a cara dele quando me viu. Ah, valeu muito a pena. Ele pensou que eu não poderia ir. Eu disse que havia decidido relaxar um pouco depois de ter terminado com um idiota. Bam! Mas isso foi só o começo. Eu iria ficar na cola do Max e da Sarah para infernizar o fim de semana deles. E assim eu fiz. Eu os acompanhava o tempo inteiro. Eu os seguia, estragava as fotos deles, criava situações constrangedoras. Meu plano estava dando super certo e eles estavam furiosos comigo. À noite, quando fizemos check-in no hotel, eu e a Sarah fomos colocadas no mesmo quarto. Pra falar a verdade, isso já era demais, né? Eu queria acabar com o fim de semana deles, mas queria relaxar também, horas. E a noite que passei com a Sarah foi totalmente diferente do que eu havia imaginado. Quando eu estava desfazendo minha mochila no quarto, a Sarah viu o chaveiro que eu tinha prendido do lado de dentro da minha mochila. Foi um descuido enorme, pois ninguém deveria vê-lo. Eu tentei inventar uma desculpa, que ele tinha dado o chaveiro para mim quando terminamos, e disse para Sarah parar de bisbilhotar as minhas coisas. Mas acho que não fui convincente o bastante. De manhã, quando voltei para o ônibus, eu percebi que meus colegas estavam me olhando de um jeito estranho, e ninguém queria conversar comigo. A Sarah e o Max contaram o que eu havia feito para todo mundo, e agora o meu fim de semana tinha se transformado em um inferno. Aquele chaveiro era a prova de que eu é que tinha aberto o armário do Max, e agora todos sabiam. A pior parte foi quando a Sarah se virou para mim e disse para eu aproveitar a viagem, pois assim que voltássemos para a escola, eu estaria bem encrencada. Naquele instante, eu me arrependi amargamente do que tinha feito e queria enfiar minha cabeça no chão de tanta vergonha. Nós participamos de excursões durante o dia inteiro, e eu tentei não fazer contato visual com nenhum dos meus colegas. Eu sempre ficava atrás do grupo, e em determinado ponto eu os perdi. Nós estávamos na Times Square e havia centenas de pessoas lá. Eu olhei em volta à procura de rostos familiares, mas não encontrei ninguém. Eu fiquei apavorada. Eu não tinha o número de telefone da minha professora, então comecei a ligar para os meus colegas, mas nenhum deles atendeu. Acho que foi assim que eles resolveram me castigar pelo que eu tinha feito. Aí eu resolvi ir para o hotel e esperar por eles lá. Mas fazer isso em uma cidade totalmente desconhecida era muito difícil. Eu não podia pegar um táxi, pois não tinha dinheiro. Então peguei o metrô e foi a coisa mais assustadora que eu já fiz. Eu já tinha ouvido falar do metrô de Nova York, mas não imaginava que fosse tão ruim assim. Eu fui para a estação, olhei para o mapa do metrô e simplesmente não entendia como e para onde ir. As letras e os nomes se misturavam na minha cabeça e eu só queria chorar. Dezenas de pessoas passaram perto de mim, mas ninguém prestou atenção nos meus pedidos de ajuda. De repente, eu ouvi um grito estranho. Um daqueles mendigos malucos havia entrado na estação. Ele estava andando na minha direção, resmungando e gritando. Com medo, eu pulei dentro de um trem que tinha acabado de chegar e saí para um destino desconhecido. Eu estava com tanto medo que apenas sentei lá e desatei a chorar. Aí, uma mulher se aproximou e ofereceu ajuda. Ela explicou como eu poderia chegar ao hotel. Eu não acreditei quando vi que havia alguém que ainda queria me ajudar. Depois do que eu tinha feito, eu não merecia ser tratada assim.
Quando voltei para o meu quarto, tive tempo de sobra para pensar. Eu resolvi consertar as coisas e pedir desculpas pro Max. Quando a turma toda se reuniu de novo, eu pedi a atenção de todos e contei tudo. Eu fiquei super constrangida e prometi ao Max que devolveria todo o dinheiro dele e o pedi para não me denunciar para a polícia. Quando voltamos de Nova York, eu comecei a procurar por um emprego de meio período para pagar o Max, mas dinheiro nenhum seria capaz de restaurar a minha reputação. Eu estava com raiva e tinha feito uma coisa da qual me arrependo agora. Acho que preciso ir para outra escola e começar tudo de novo. Eu aprendi uma lição importante. Você sempre deve ser honesto, não importa o que as pessoas digam ou como lhe tratem. Tudo o que aconteceu comigo foi por minha culpa. E nada disso teria acontecido se eu não tivesse ficado tão desesperada para voltar com meu ex-namorado. Obrigada por ouvir minha história. Você acha que ainda é possível fazer as pazes com meus colegas? Como eu posso fazer isso? Escreva o que você pensa nos comentários e não se esqueça de compartilhar essa história com seus amigos.